Você pode se assentar. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Aqui, alguns pouquíssimos instantes, nós estaremos participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Os batizandos aí vão ter a primeira oportunidade, de participar aí. Primeira vez aí que vão participar da ceia também, com toda a igreja. E me veio no coração falar nessa noite sobre o preço do tempo da graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça, mas não foi de graça, para que nós pudéssemos desfrutar dessa superabundante graça de Deus. E às vezes a gente acaba não percebendo o valor dessa graça e barateamos a graça de Deus. Então nessa noite eu quero ler um texto que vai nos mostrar o preço da graça de Deus na nossa vida, para que nós podemos estar aqui desfrutando dessa presença de Deus, da salvação da vida eterna. Mateus capítulo de número 27, verso de número 32. A seguir, se porventura alguém próximo de você não está com a Bíblia, ou se você não trouxe a Bíblia impressa, você pode ter a liberdade de acessar a Bíblia digital, até o aplicativo da nossa igreja tem essa possibilidade. Mas é importante você acompanhar essa leitura, que por si só vai agregar muito aí ao nosso coração, porque a palavra é a voz de Deus. Mateus 27, 32 diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. E qual que era a acusação? Vamos ler juntos? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedifica, salva-te ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneando, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois veio livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Verso 45, a seguir diz: desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo, vamos ler juntos? Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51 a 54 para finalizar. Depois da morte de Jesus, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. De alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Último verso 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram, vamos ler juntos a última frase: verdadeiramente esse era filho de Deus. Mais uma vez, verdadeiramente este era filho de Deus. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado por esse ajuntamento,
pelo privilégio que o Senhor nos dá de morarmos num país que temos, ó Deus, assegurada a liberdade de proclamar a Tua palavra, de usar microfone, de ter Bíblia, de cantar, tocar para o Senhor, adorar o Senhor. Muito obrigado. Deus, nós vivemos um tempo da graça. E não queremos, ó Deus, desprezar e desperdiçar tamanho favor do Senhor de nos dar o privilégio de viver nesse tempo. Fale conosco através da Tua palavra nessa noite, que é voz do Senhor para o nosso coração, poderosa, transformadora, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O preço de se viver no tempo da graça, ou o preço dessa graça de Deus. O relato que nós lemos fala sobre a crucificação de Jesus. Alguns estudiosos afirmam que a crucificação, ela foi um projeto iniciado, ou pelos persas ou pelos fenícios, mas ela se tornou realidade mesmo, ou se tornou executada, particularmente pelos romanos. Você vai entender o porquê. Só que nenhum romano podia ser crucificado. Via de regra, fazia parte da lei romana não se crucificar um cidadão romano, apesar deles usarem isso, a crucificação, como uma das formas de condenação a criminosos do mais horrendo nível de crime. A crucificação, ela era considerada, no período de Jesus, como a mais cruel, como a mais dolorosa e vergonhosa forma de executar um criminoso. A mais terrível. Se pensasse em qualquer forma, afogamento, queimar a pessoa viva, arrancar a unha dela, triturar, qualquer coisa. A mais terrível, depois das percepções, era a morte de cruz. Tanto que tem um estadista e filósofo romano dessa época, chamado Cícero, que ele disse assim: a crucificação é o mais cruel e vergonhoso dos castigos. Olha o que ele afirma. Que este jamais se aproxime do corpo de um cidadão romano e nem sequer chegue perto dos seus pensamentos, olhos, ouvidos. Ou seja, que o cidadão romano não veja isso acontecendo no meio da nossa comunidade. Eles nem pensem isso, acerca disso, em respeito ao cidadão romano, que eles não falem sobre isso. Tamanho era a crueldade que a crucificação, a humilhação que a crucificação carregava. É como se ele dissesse: se o camarada cometer um homicídio, ele pode ser um estuprador, ele pode ser um genocida, ele pode ser o mais horrendo dos crimes que você pensar. Você pode condená-lo à prisão perpétua, a outros tipos de morte, mas a morte de cruz, um cidadão romano não pode se submeter, porque é muito terrível. Walter Risman, que é um comentarista bíblico, confirma sobre essa verdade histórica, dizendo que a crucificação era uma pena tão degradante que sequer era mencionada nas altas rodas da sociedade. Ou seja, sabe aquele assunto que não pode nem falar porque é um trem de baixo nível? É um trem assim tão cruel, é tão humilhante, que as altas rodas da sociedade nem conversavam sobre crucificação. De tão horrível que era, de tão dolorosa, de tão cruel, de tão humilhante, de tão vexatória, que era a morte de cruz. E a gente coloca os olhos sobre esse texto de Mateus e vê que foi justamente esse tipo de morte que Jesus foi sentenciado. Eu não estou falando que foi Barrabás que foi sentenciado, que era um cara que fez sedição na cidade, um homicida, um salteador, um ruaceiro na cidade. Eu não estou falando de um criminoso, eu estou falando do Filho de Deus. Ele foi sentenciado à mais cruel, vexatória morte que um ser humano poderia passar naquela época. Aquele que é pleno em amor, aquele que trouxe alimentos para o faminto, aquele que acolheu uma mulher que estava condenada à morte, apedrejamento, aquele que o seu discurso, os seus olhares, as suas acolhidas transbordavam a essência do amor, porque Ele é o próprio amor. Ele, o Filho de Deus, santo em essência, que não haveria e não houve pecado nenhum.
foi condenado à mais terrível morte da época, a crucificação. E antes dele passar pelo texto que nós vimos aqui, ao processo humilhante da crucificação, ele foi julgado, pelo menos uma média de 6 estágios. 3 estágios pelo julgamento judeu e 3 estágios pelo julgamento romano. Onde ele é julgado informalmente na casa de Anás, depois ele vai estar diante de Caifás e a cúpula religiosa. Gente, os próprios religiosos foram os propulsores para poder condenar. O cara estava dentro de uma caixa de religiosidade, a ponto de Jesus, eles ser os propulsores para que Jesus fosse levado até a cruz do Calvário. E ali no alvorecer do dia, nesse terceiro estágio, ele é então mandado lá para Pilatos. E aí ele entra mais em 3 estágios de julgamento. Ele é julgado por Pilatos. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. E Pilatos lava as mãos. Solta Barrabás. E condena Jesus, o Filho de Deus, a mais horrenda morte já ouvida no período da época, que era a crucificação. Chega a ser contraditório e conflitante na nossa mente você observar que o majestoso juiz do juízo final estava nesse momento aqui em que nós lemos, ou os versículos que antecederam, diante daqueles que um dia estaria diante do grande trono dele. Você vai entender o porquê que ele submeteu tudo a isso. Você vai perceber o porquê que Jesus passou o que passou. Imagina ele olhando aqueles que um dia vão estar diante dele, que ele mesmo criou. Porque Filipenses 2 diz que Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E diante do julgamento ele fica em silêncio. E eu fico pensando sempre, um homem que não tinha pecados, que curou enfermos, que amou pessoas, que libertou oprimidos, teve que se submeter a um julgamento de homens e condenado à morte, e à morte de cruz. Aí nós entramos nesse texto, que nós lemos e percebemos o quão humilhante foi essa morte. Olha o preço do tempo da graça, gente. O quão humilhante foi essa morte. Via de regra, se você conferir Hebreus 13, 12, nos mostra que Jesus foi conduzido para fora da cidade. Conduzido para fora da cidade, porque era comum o prisioneiro daquela época, ou o condenado à morte de cruz, ele sair do lugar onde ele foi julgado e ele tinha que caminhar até o lugar da sua execução, carregando a cruz. Lembrando que as pinturas medievais colocam, via de regra, que Jesus está lá carregando toda aquela cruz, né? Como se fosse um X, né? Um X não, né? No caso, a cruz mesmo, né? As duas partes. Mas historiadores afirmam que aquela parte principal, a trave principal, aquela vertical, ela ficava no lugar. E que os criminosos condenados à morte de cruz, eles carregavam o patíbulo, que é aquela trave mestra, onde fica o braço pendurado, o braço pregado. Porque a cruz, num todo, segundo os historiadores, ela pesava cerca de 140 quilos. De 136 a 140 quilos. 90 quilos era aquela principal, aquela maior vertical. E o patíbulo era 50 quilos. Agora imagina só. Jesus, depois de ser julgado, apanhou, recebeu chibatadas, recebeu pauladas, foi escarnecido, passou a noite inteira sem dormir, e ele ainda teve que carregar. Tanto que o texto que nós lemos começa mostrando que um homem o ajudou, um sirineu chamado Simeão, obrigaram a carregar, porque ele estava tão detonado já. Para carregar, imagina, 50 quilos é um saco de cimento, né, gente? Como se carregasse um saco de cimento, depois de apanhar. E a distância era aproximadamente de 1,5 km, talvez 1/4 da ilha. Caminhando, depois de apanhar a madrugada inteira. Aquela parte, o patíbulo, 50 quilos nas costas.
Porque ali ele teria, era tão humilhante, o cara passava pelas ruas, é como ele estivesse ali declarando que eu sou culpado. Era para humilhar mesmo o camarada. Aí o Pilatos, em forma de deboche, ele manda escrever, lá em cima na cruz, o quê? Este é Jesus, o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei. Este é Jesus, o rei. E colocou isso em 3 idiomas. O que ele não sabia, gente, é que na verdade ele estava escrevendo, era um folheto evangelístico. Porque um dos ladrões que no início estava lá insultando Jesus, vê aquele folheto, com certeza, aquela inscrição, e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, o que na verdade Pilatos escreve com desejo de deboche, Deus transforma em bênção, porque é assim que Deus faz a nossa história. Aquilo que vem como de Satanás ou do mundo como maldição, Deus transforma em bênção. Aquilo que o mundo decreta que não tem mais jeito, Deus levanta com vida. O homem perdido, Ele levanta com vida. Deus transforma, meu irmão, vale de lágrimas em celebração, em festa. E eu quero encher o seu coração dessa expectativa em Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode exaltar a Ele, pode aplaudir a Ele, pode exaltar a Ele. Então eu não sei o que o diabo está arquitetando contra a sua vida, mas se você está fiel ao plano que Deus preparou para você, se você está vivendo o propósito de Deus, descansa o seu coração. Isso é só trampolim para te aproximar da promessa, do propósito que Ele tem para a sua história. Os gigantes Golias, vem com trampolim para aproximar Davi do reinado. A caravana dos ismaelitas, como eu disse no domingo anterior, vem, na verdade, não é a caravana dos ismaelitas, é a caravana de Deus, conduzindo José até o projeto do governo no Egito. É isso que Deus está fazendo na sua história. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero encher o seu coração de fé naquilo que a palavra de Deus diz em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo se transforma em um folheto evangelístico, onde aquele ladrão na cruz, ele começa a conhecer e recebe a salvação ali, gente. Porque Jesus, pela graça dele, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo envergonhado diante da sociedade, ele está compartilhando palavra de salvação, palavra de perdão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele nunca desistiu de nós, ele nunca desistiu do ser humano, ele nunca desistiu do nosso coração, da nossa intimidade. E a gente vê, para a gente poder seguir aqui, para participar da ceia do Senhor, inclusive os meninos podem vir, para participar da ceia do Senhor, nós vemos algumas coisas terríveis, que Jesus vivenciou na cruz do Calvário. Gente, o que nós estamos vivendo hoje, de poder falar com Deus, de reunirmos aqui, de termos acesso à presença dEle, esse tempo da graça, a gente tinha que agradecer 24 horas por dia. Porque esse tempo da graça foi conquistado e comprado por um preço altíssimo, um preço inimaginável. E eu anotei algumas coisas que Jesus sofreu para trazer consciência para o nosso coração, diante da mesa do Senhor. Primeiro, o Senhor suportou a agonia do sofrimento. Diga comigo assim: Jesus suportou a agonia do sofrimento. Você tem noção do que Ele enfrentou? O pouco que a gente está vendo aqui, mas imagina, em algumas citações sobre a ceia do Senhor, já mencionei sobre isso, os chicotes, eles eram entremeados de pedaços de porcelana e pedaços de ossos, que batiam. Você acha que aqueles homens batiam como, gente? Eram chibatadas com profundidade. Você já apanhou? Quem já apanhou da mãe aqui na chinelada, na correia, no cinto? É com a fivela do cinto também? Não lembra não, né? Agora imagine você inocente, com pedaços de porcelana cortante, apanhando de soldados romanos, homens cruéis, violentos, que perfuraram ali as costas de Jesus, que deram um soco no seu rosto, que
deram murro nos seus peitos. Se não bastasse, Jesus suportou, gente, para o que a gente vive hoje, Jesus suportou uma agonia de sofrimento, chibatadas, a coroa de espinhos, cerca de 1,5 polegadas de espessura, de tamanho, de comprimento, melhor dizendo, os espinhos possuíam. Já pegou uma flor e furou a mão? Já dá aquele pulo. Agora imagina uma coroa entremeada de espinhos colocada na sua cabeça e o cara ainda batendo um pau em cima da cabeça. Uma área altamente vascularizada com a fronte. Quanto que as pessoas cortam aqui, não é verdade? Quanto corta-se os supercílios, né? Sangue jorra. É uma área altamente vascularizada. Pauladas na cabeça. Chibatadas nas costas. Eu não consigo imaginar os pregos perfurando as mãos. Os pregos vazando os pés. Em que muitos estudiosos, analistas e cientistas nos mostram que para ele poder conseguir ter pulmões circulando sobre, ou melhor dizendo, ar circulando sobre os seus pulmões, ele tinha que forçar os pés que estavam presos, para poder dar uma folga aqui, nessa parte, onde ficam os pulmões, respirar e voltar. Agora imagina você fazendo esse tipo de exercício de panturrilha, né? Só com os pés perfurados, com as mãos pregadas, com as costas dilaceradas. Alô, a gente esteve lá em Israel e um dos guias lá, judeus, falou: vocês já viram o filme Paixão de Cristo? Falei, aí o pessoal, a maioria, né, do Mel Gibson e tal, a maioria tinha visto. Ele falou: aquilo ali ainda é pouco diante do que de fato Jesus viveu aqui nessa terra, sofreu. E quando a gente vê aquele filme, você fala assim: gente, como? É assim ou não é, gente? Só que Jesus suportou uma agonia de sofrimento, gente, inimaginável. E a dor dele não foi aliviada, não, porque ele era 100% homem. Ele teve sede, os camaradas vão lá dar vinho com fel, e depois dar vinagre. Ele suportou uma agonia de sofrimento físico, para o tempo da graça acontecer. Ele suportou, a Bíblia nos mostra que ele suportou a zombaria dos homens, ou seja, ele foi destroçado emocionalmente, se eu posso assim dizer, da perspectiva dos homens em relação a ele. Desce daí. Se alguém fala isso com a gente, hein? Se for sanguíneo então, se for cara esquentado, a parte para cima, se alguém fala qualquer coisa com o cara no futebol, no trânsito, o cara já quer tirar. Agora imagina as pessoas falando: você não é o filho de Deus, daí. Zombaria dos homens, dos líderes, dos soldados, de tantas pessoas. A Bíblia nos mostra que ele sofreu, ele suportou trevas, porque ele foi crucificado 9 horas da manhã, e ele ficou pendurado na cruz até 3 horas da tarde, 6 horas, ainda depois de apanhar a noite toda. E meio-dia, o sol se apagou, os céus se enegreceram, trevas profundas veio da terra, de meio-dia às 3 da tarde, no horário que o sol deveria estar rachando, porque até a terra se compadeceu. Até a terra, até os céus, a natureza se rendeu à morte do Filho de Deus. E às vezes a gente fica desapercebido, às vezes a gente despreza esse amor, às vezes a gente ignora esse amor, às vezes a gente diz: eu não tenho tempo para Ele, eu não tenho tempo para ouvir a voz dEle, eu não tenho tempo para falar com Ele. Para a gente viver no tempo da graça, o preço foi altíssimo. Ele suportou a agonia do sofrimento físico, ele suportou as trevas, ele suportou a zombaria dos homens. Para mim, um dos mais desafiadores, coisas que ele sofreu, ele suportou o desamparo de Deus. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Imagina um filho falando isso para você que é pai: pai, você me desamparou ali, vendo todo aquele sofrimento por algo que ele não fez. E Deus não interviu na situação. Por causa de quê? Por amor a mim e a você. Se fosse qualquer pai aqui, teria falado: não, para com isso tudo.
Nós temos tudo aqui, nós somos adorados pelos anjos, somos satisfeitos em si mesmos. Mas o pai fica em silêncio diante do grito do filho, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo do pai foi porque ele recebeu os nossos pecados sobre os seus ombros. Que os pecados é a única coisa que faz separação entre nós. Gente, ele vivia uma comunhão íntima com o pai. Eu e o pai somos um, ele fala isso por várias vezes. Mas ele suporta o desamparo do pai para se tornar amparo para nós, para se tornar consolo para nós, para se tornar salvação para nós, para se tornar libertação para nós, para se tornar perdão para nós, para se tornar cura para nós, para se tornar vida para nós. Jesus, você pode agradecer por um segundo o amor de Deus? Você pode agradecer por um segundo o amor de Deus? Você pode agradecer aí por um segundo o amor de Deus? Ele suportou a agonia do sofrimento físico, ele suportou a zombaria dos homens, ele suportou o desamparo do pai, ele suportou as trevas, ele suportou os nossos pecados. E por que ele suportou o que ele suportou? Para conquistar para nós a nossa redenção, a nossa salvação. Porque a partir da sua morte nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Celebra, você pode dar uma salva de palmas para Ele, você pode exaltar Ele, você pode exaltar Ele. Espírito Santo de Deus. O grito na cruz, sabe qual que foi? Tetelestai, 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 está consumado. Vai lá consultar o que significa Tetelestai para os judeus. Existem pelo menos 2 significados. Um deles é quando um filho cumpria uma tarefa dada pelo pai, o pai executava e voltava, o filho falava assim: filho. O filho voltava para o pai e falava assim: pai, terminei, concluí a tarefa. Isso significa tetelestai. O que o pai mandou o filho fazer, ele fez e fez de forma completa. Pagou o sacrifício dos nossos pecados e por isso nós somos livres. Tetelestai, está consumado. O preço foi pago. Tetelestai, se você olhar aí o que significa tetelestai, você vai observar um segundo significado. Significa resgate definitivo, ou seja, um devedor, ele pegou um dinheiro, e aí quando ele quitava essa dívida, ele recebia um papel que dizia assim, ó: tetelestai, a sua dívida foi paga, você não deve mais nada. Sabe a condenação do inferno contra a sua vida? Já não existe mais, porque Ele pagou o preço dos seus pecados. A dívida que foi escrita foi rasgada, pendurada na cruz e paga para a glória do nome dEle. O tempo é da graça, o preço foi altíssimo. Por isso eu e você precisamos celebrar, celebrar, celebrar. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Sabe por quê? Ele fez isso para nossa salvação. Eu não sei se você entrou aqui, se você já entregou a sua vida para Jesus, mas hoje Ele marcou um encontro com você, meu irmão. Hoje Ele está falando: olha o tamanho do sacrifício, só para gritar no seu coração: eu te amo, eu te criei, eu te escolhi, eu te chamei, e eu não abro mão de você. Eu te separei, eu quero te usar. Para de viver errante, para de viver errante. Existe um Deus que pagou um sacrifício humilhante para que você recebesse vida, vida com abundância e vida eterna. Porque a vida nessa terra vai passar e passa assim, ó. E onde você vai passar a eternidade? O momento de decisão é hoje.
O momento de decisão é agora. E deixa eu te dar uma segunda e última notícia. Porque ele suportou o que suportou. Primeiro, para dar os preços da nossa salvação. Só duas que eu vou falar. Segundo, para que eu e você tivéssemos livre acesso à presença do Pai. Livre acesso à presença do Pai. Porque o texto diz que quando ele entregou o seu Espírito, quando ele entregou o seu Espírito, quando ele entregou o seu Espírito, o véu foi rasgado de alto a baixo. Ah, meu irmão, o véu que separava o povo dos santos santos, onde só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano, foi rasgado. Você não precisa de pastor, você não precisa de um intercessor para chegar na presença dele. Aí onde você está, se você adorar Ele com todo o seu coração, você vai começar a acessar o céu. Ah, Jesus está te chamando para intimidade. Oh Jesus, você pode glorificar Ele.